União tem que rebolar. O União começou no fundo de uma padaria. Mário Fausto, lembra? Mário Fausto. E todo mundo se reunia lá e marcava jogo, a gente pegava o ônibus, catava o saco de roupa, jogava nas costas, pegava a bola e saía por aí na fundão de Mauá para jogar. Foi quando começou a União. O primeiro campeonato que nós disputamos foi quando foi, a estreia foi contra o Cerâmica, quando o time já estava formado. Em 75, tinha um campeonato nosso aqui, o presidente era o São Vidotti, parecido São Vidotti, e nós tínhamos aqui um campeonato chamado Taça Mauá, que hoje a taça ela não está aqui, porque praticamente nessas transições ela acabou quebrando e a gente não conseguiu recuperar. Em 75 nós com uma equipe boa, uma equipe bem montada, todo mundo já praticamente chegando, né, com uma equipe bem estruturada, disputando a Taça Mauá, nós nós ganhamos a condição de disputar o campeonato, o jogo final. E aí, como o presidente da liga, ele era do Ordem e Progresso, então o que ele fazia na época? Ele pegava uma seleção das equipes que disputou o campeonato, Florimont, Cerâmica, Blumont, Miranda Aves, Vila Vitória, Mocidade, fazia uma seleção e jogava contra essa equipe, e essa equipe foi a nossa, em 1935. E ele queria que o jogo fosse no Cerâmica. Mas aí nós tínhamos uma diretoria aqui com o Orlando Davi, o Sebastião, o Garrincha, tio Miguel, o pessoal não concordou e conseguiram fazer essa transferência para Ribeirão Pires, o Ribeirão Pires Futebol Clube. E como tinha muita malandragem naquela época, era muito legal, muito bacana, eu me lembro que nós descobrimos o trio de arbitragem, que era o Miranda, o Carlos Alberto, era um pessoal do trio de arbitragem que ia apitar esse jogo. E na calada da noite, do sábado, né, o pessoal foi conversar com eles. Foi bater um papo com esse pessoal aí do jogo de domingo e tal, essas coisas assim. Mas as duas equipes eram tão fortes, fortíssimas, que nós acabamos até sendo campeão, ganhando o jogo de 3-2. Então nós temos um careca ali, ó, ali, que era o goleiro da época, foi o goleiro da época. 3-1 foi. Foi 3-1. 3-1, né? 3-1. E aí nós acabamos sendo campeão, e foi o primeiro título do União, né? Eu na filha do meu amigo Liga, o Jorge Monari, que eu reverencio, o Marrom conhece. Falei, Alberto, vamos lá no Parque São Vicente? Eu falei, Parque São Vicente? Pertinho. Eu vinha no restaurante Estrela, comer linguiça no álcool com meus amigos do escritório. Vamos lá no Bar da Luz. Tem uma turma lá é a União. Eu falei, União. Eu já tinha nas costas. O João Jorge, Futebol Clube, Show do Morro e o Clube da Frente nas costas. Vamos lá. Aí nós começamos a fazer uma amizade que eu fui tão bem recebido aqui, que aqui eu considero hoje minha segunda casa. Embora não frequente, porque a gente tem as atividades, né? Estou aposentado, mas a gente tem os corre nossos. Eu sei que eu fui tão bem recebido aqui, Marrom, meu eterno craque Robertinho. Bom, aqui só tem craque, é um orgulho para mim isso aqui. Eu cheguei aqui, nesse terreno, nós não tínhamos um banheiro, cara. Sabe que não tem um banheiro? Pôr as bebidas em cima de caixa de madeira, quando chovia, pôr uma lona. Que desajuste! Eu falei, caramba, fui para casa triste. Pensando, falei, como é que eu vou fazer aqui? Me puseram na administração, pegamos uma responsabilidade aqui ferrenha, mas eu tive um apoio, que eu duvido que algum presidente teve o apoio que eu tive aqui. Eu cheguei na fila de manhã, o chefe de suprimento, eu ficava de olho na campanha da minha sala. Falei, é hoje que eu vou pegar esse cara. Cheguei de manhãzinha, falei, seu Vladimir, assumi uma presidência de uma comunidade aqui no Parque São Vicente, que são nossos vizinhos, aproveitei e fiz um H com ele. A filha precisar jogar, vai lá no campo, que será bem aceito, será bem recebida. Eu preciso de ajuda. Eu não tenho um banheiro lá, não tenho um bar. Eu preciso de bloco, cimento, areia, pedra, tudo.
e, se possível, mão de obra também. Mas eu pensando comigo, pô, você já via todo esse material, aqui nós vamos fazer uma festa aqui. Fizemos uma festa, começamos. Hoje, graças a Deus, está tudo. Nós temos uma história junto com o Grêmio Esportivo Mauaense, porque o Grêmio Mauaense ele foi fundado em 1981 através de uma seleção da cidade, João Ramalho, e na época o Nabi Abichedi era presidente da federação, fez um convite para a cidade para disputar a terceira divisão da época, e na época nós, com essa terceira divisão, nós éramos aqui do Clube Esportivo União, e eu tive a capacidade, né, de ter sido convidado para ser o treinador da equipe profissional, até porque eu tinha uma experiência profissional já jogado, né, o Levinho também jogou futebol profissional, né, e aí a gente tinha essa experiência. E na época a União cedeu 8 jogadores para essa equipe do Grêmio Esportivo Mauaense. Sendo que no cômputo final, praticamente nós ficamos aqui com 4 ou 5 jogadores. Eu, o treinador, o Leivinha, Valdair, Paulo César, Marquinho, e o irmão dele, que é o Benê, que estava no Santo André, mas era aqui da cidade. 5 jogadores, a gente acabou se tornando uma figura muito importante no âmbito esportivo da cidade, no Grêmio Esportivo Mauaense. Então o Grêmio tem essa formação e nós temos essa formação. O clube que cedeu praticamente, depois do Cerâmica, mais jogadores para que tivesse essa formação. Então a gente tem o quê? Na época a gente tinha jogadores competentes, de qualidade, que acabou culminando com essa situação da gente, né, fazer parte do Grêmio Esportivo Mauaense. Então esse aqui é um clube que ajudou o Grêmio Esportivo Mauaense, hoje ele faz história na cidade de um modo geral, né? E a gente espera que o Grêmio continue a caminhada dele e nós continuamos a nossa caminhada aqui do nosso clube esportivo Grêmio. O que a gente quis com a melhora das estruturas não ser só um campo de futebol, ser um clube familiar, que a gente possa fazer igual vamos fazer dia 1/10 aqui, um almoço trazendo todos os familiares, crianças, mulheres, não é um clube só de homem, é isso que nós queremos mudar na estrutura do clube, trazer, poder fazer um baile à noite aqui, trazer o pessoal, então essa foi a ideia nossa, a gente trabalhou muito, não foi fácil, trazer no patamar que está hoje, temos mais coisas ainda a acrescentar, mas dia a dia, temos a ideia também com a documentação em dia, nós podemos receber verba estadual e federal, direto que o clube está documentado, né? Então a gente quer trazer sintético para cá, para que o clube melhore mais ainda. A gente estamos trabalhando, ainda não conseguimos, mas estamos no caminho certo, essa é a ideia da gente. A gente tem investido aqui com sacrifício, porque aqui a arrecadação é o pessoal daqui, né? Não tem ninguém financiando, ajudando, um ou outro aparece, dá uma ajuda. O que é a estrutura? Melhorar vestiário, melhorar os salões aqui de festa, e foi feito um salão ali na frente. Esse salão aqui, terminamos agora, inauguramos aqui um mês recentemente. E para que haja a arrecadação, que o clube tem que se autossustentar, não dá para você ficar pedindo bênção para os caras. Então a gente tem 2 salões grandes aí para alugar, tem mais um espaço pequeno lá que dá para alugar também. Então essa foi a parte que o clube a gente arrumar. Então às vezes o pessoal até reclama e fala, é só para a construção, só para a construção. Não, o time tem que ter uma estrutura. Se não tiver uma estrutura,
Você não traz jogos para cá, você não traz uma festa, você não traz um aniversário, onde às vezes conseguir arrecadar algum dinheiro a mais. Então, a boa parte que tem nessa equipe aqui é que assim, o próprio presidente ele fala que ele não é o presidente. Nós 4 que estamos na diretoria e o conselho também, praticamente ele dá liberdade para a gente também decidir. Ela não fica só, ele não monopoliza a ideia do presidente, fica só com o monopólio na mão dele. Ele deixa a gente tomar atitudes também. Claro, né, que se for uma coisa de salão, uma coisa mais elevada, a gente se reúne para tá discutindo. Mas a gente tem a liberdade de ter autonomia que ele passa isso pra gente. E isso reforça a gente trabalhar porque você sabe que você tem respostas. Não é só você falar, não, e vamos ver o que o presidente vai falar. Não, a gente tem o respaldo para a diretoria dele e do Betinho, né? Mais o conselho, então a gente consegue levar a União a um patamar que está. E estamos batalhando para cada vez mais melhorar. Que a gente fez, né, que não foi fácil, né, não foi fácil, e a gente hoje consegue atender os anseios de todos que participam aqui com a gente, todos os atletas, né, pessoal nosso, pessoal que vem de fora, né, a gente consegue atendê-los bem. Nós temos 3 espaços ótimos para atender, dependendo o tipo de evento que vai acontecer, né? A gente consegue atender um evento rápido, pós-jogo, né? Eu consigo fazer uma festa, né? Eu consigo fazer uma brincadeira aqui com o pessoal no Salão Novo. Então, quer dizer, tudo isso, quando a gente foi fazendo esse desenho atual que a gente tem aqui hoje, foi pensando nessas coisas, em poder atender as pessoas cada vez melhor, né? Porque não adianta também eu ter uma estrutura dessa e não atender, né? Então é assim, e todo mundo ajudou, não fomos só nós 4 aqui, todas as pessoas, exatamente, todas as pessoas aqui, jogadores, pessoal de fora que às vezes vem, participa, colaboradores, né? São todos colaboradores. Então isso aí é muito legal, isso é muito legal porque a gente consegue atender a todo mundo. Eu pensava na época assim, que a União era muito assim, muito mais homem do que tinha mulher, não tinha mulher. Então, como todos os diretores, participantes e simpatizantes da União tinham família e que morava aqui no bairro, o que eu fiz? Eu falei, vamos formar um time feminino pra gente pegar, pra ter torcida, a gente viajar, fazer excursão, fazer... mas não tem time nenhum, mas nós vamos formar. Nós formamos e depois vamos ver os outros times, a gente comunica para eles formarem também, né? E assim foi. E aí, como lá não tinha ninguém para jogar, porque não existia time feminino, aí tinha um rapaz que ele hoje não está aqui, que até está meio doente, está fazendo tratamento, que é o Almir. Ele era policial federal, policial militar. Ele disse para mim assim, ó, eu posso ver lá com a polícia militar feminina, se elas montam um time, porque elas treinam, elas jogam vôlei, basquete, futebol de salão, elas podem montar um time de futebol de campo e vir aqui para jogar com vocês. Eu falei, mas nós vamos... Ele falou, não, mas é primeiro, não tem time. Aí, tudo bem. Então a gente falou, vamos aceitar, né? Gente, nós aceitamos. Não pegamos na bola, levamos de 20-0. Primeiro jogo. Nós tínhamos a idade de 13 a 19 anos. Então quem nos apoiávamos nessa empreiteira aí de jogo de futebol feminino, em função do meu pai ser do primeiro fundador, foi o que nos deu apoio também, o pai da Nancy, né, o pai de nós. Então, esse foi um dos grandes motivos que fez a gente também iniciar o jogo feminino de futebol, porque naquela época, como você bem recordou, era proibido. E como nós tínhamos o apoio da família, a gente se sentia segura. Então nós não íamos jogar sozinhas, nós tínhamos o amparo de todos os familiares. E a Lúcia, nossa técnica na época, ela não pegava leve com a gente não. Nós tínhamos treino aos sábados, o dia todo, podia fazer sol, chuva, ela estava lá, fulano, Beltrano, tá todo mundo aqui? Não tá? Vai buscar.
que não havia assédio Não, na gente, não tinha isso. Embora a gente convivesse também com um time masculino que estava ali acompanhando a gente, porque uns deles eram namorados, outros, né, eram fundadores, amigo, primo, técnico, e assim vai, né? Não havia esse problema de assédio com a gente, graças a Deus, né? A gente sempre teve... Porque na verdade não tem separação de trocar, né, de vestiário, nada. Era tudo junto, a gente tinha a nossa vez, a deles, mas nunca. Muito respeito. Uma vez de falta de respeito, sempre aquela coisa, sabe, não dá pra falar, realmente é uma lembrança. É uma outra época, né? Uma outra época, parece que é outra vida, parece que é uma outra vida. Vendo hoje o que acontece, é totalmente diferente do que a gente viveu. Eu também a gente fazia preliminar dos campeonatos, né? Isso. Dos torneios início, dos campeonatos, do jogo que o União ia jogar, a gente fazia a preliminar, A o jogo entrada, antes. isso. Então a torcida ia pra torcer e nós já mas o acabava pessoal o jogo, gostava. a preliminar nós ia torcer pro time que estava jogando profissional. O fato da gente sair das nossas casas uniformizada, de chuteira, meião, né? Que chute na época, que chute, no começo foi que chute. E está assim amparada pelo bairro, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar de Mauá, era a menina do União, então sempre tinha alguém, ninguém faltava com respeito, e aquilo foi trabalhando nossa autoestima, e assim, nas nossas vidas, após esse período tão gostoso, a gente levou isso, né? Nós somos mulheres assim de pegada, de garra, porque desde a nossa adolescência aqui, né, todas nós começamos muito cedo, a gente tinha isso, que nós poderíamos fazer algo que ia dar fruto, e sempre amparado, sempre com muito respeito. Então a gente caminhou, né? A gente foi avante. Infelizmente o time terminou, mas permaneceu essa saudade boa. A gente nem tinha noção que era proibido. Exatamente. A gente tinha essa noção. A mulher não pode jogar futebol, justamente por esse apoio. Então a gente não tinha essa ideia. Ninguém nunca chegou pra gente e falou, é proibido mulher jogar futebol. Não, a gente saía de casa com, como eu diria lá, minha mãe não gostava muito. Tinha 3 que jogavam no time, eu, a minha irmã e a outra minha irmã. Ela não gostava, mas o meu pai apoiava. Meu pai ia junto, meu pai ficava atrás do gol. Os irmãos dela, os irmãos dela iam. Os irmãos delas iam também. Os meus irmãos jogavam bola. E minha mãe não se conformava, por isso que 3 filhas dela jogando futebol. Mas a gente não tinha essa noção, era proibido. Então a gente ia de boa, a gente ia se divertir, né? Nós fomos saber depois, tinha que dar entrevista que ele falou. Vocês sabiam que era proibido? Não, a gente nunca se preocupou. Hoje eu acho que não seria igual, porque aquilo ali foi uma época única, a gente era tudo intrínseco um no outro, estudávamos juntos, fazíamos esportes fora juntos, brigávamos juntos na rua e jogávamos futebol juntos, e brigava junto. Tudo junto, entendeu? É uma época totalmente diferente. E crescemos juntos, né? Exatamente, estamos todas aqui hoje, exato. Então o Parque Vicente era um outro momento, era um outro jeito de estar. Nós morávamos todos aqui no parque, ou nós ainda moramos. Só a Nancy que não mora, 50 anos. Hoje a gente entende que é muito fragmentado, é cada um por si, mas a gente entende que a gente brigava na segunda, mas no domingo a gente tem que estar de bem, porque no domingo tinha jogo. E ponto final. Pessoal, perto da Petroquímica, ali eu não lembro o nome desse campo. E quando chegamos lá, era um time dessas meninas. Sônia Maria. Machona, né? Eu falei, vixe. Sônia Maria. Tava eu era presidente, ele era presidente do conselho. Eu falei, seu Tião, vou jogar com essas meninas aí. Ele falou, olha, vocês não arrumaram o jogo? Eu não tinha visto o time ainda, a estirpe do time, né? Aí ele falou, tem que jogar, agora tem que jogar. E nós começamos a jogar e elas começaram a falar palavrão. Jogamos no primeiro tempo, ganhamos, fizemos um gol, elas estavam perdendo, aí que elas começaram a falar. Quando chegou no segundo tempo, eu falei, seu Tião, o senhor vai me desculpar, mas eu vou tirar as meninas de campo. Por quê? Eu falei, todo mundo sabia escutando esse palavrão, aprendendo essas coisas feias. Eu fiz assim, peguei uma pita na mão dele, e bateu.
Aí ela não parou, eu falei, sai de campo. Você não pode fazer isso. Eu falei, posso. Estou preservando a integridade física delas e moral. Porque se elas são de menor e a responsável sou eu, então eu depois, se acontecer alguma coisa, o pai dela e a mãe dela vem em cima de mim. E eu não quero passar por isso. Tirei o time de campo. Perdemos, né? Porque deu o WO. Perdemos, o WO valia troféu. Eu falei, pode, fica com o troféu pra vocês. Tá? Porque jogar com nós vocês vão perder, mas só que tem uma coisa, nós não perdemos. A nossa moral vale mais do que tudo. Falei para a dirigente delas, falei, a nossa moral está acima de tudo isso daqui. De troféu, de jogo, de campo. Eu quero ver as meninas felizes. Se elas não estão felizes, eu também não estou. E o pai do Marrom, ele ficou bravo comigo. Você não pode fazer isso, você é antiprofissional. Você não pode ser seu já está feito. Se tiver alguma punição para mim, pode dar alguma advertência. É um legado nosso que vai ficar. Nós fizemos parte da história, uma parte muito importante. Na época que era proibido, nós colocamos nossa cara no sol e fomos lá e conseguimos. Né? No sol, eu falo no sol assim porque ele sabe hoje em dia que eu falo, põe a cara no sol, né? Entendeu? Então veja bem, a gente fez parte dessa história. Então vamos contar essa história. Tem muitos que eu liguei e falei, gente, você fez parte da história. Se você não vinha, aquele menino mesmo, o Iquinho que estava o Loio, o Lemãozinho, são dois irmãos. Eu falei, você fez parte da história. Se você negar de vir aqui, você vai negar uma parte da sua vida. Então não é a história da Lúcia, a história da Milena, a história do tio Miguel, não, é a história do União, como um todo. Então vamos respeitar o clube do nosso coração. Até tem música que eu guardei os textos tudinho, entendeu? Quando eu convocando mesmo, eu botava lá no fundo. O Genésio não vinha, eu falei, Genésio, você é fundador, cara, o único jogador que está aqui, você é o Leivinho. Se você é o Leivinho que está aqui, você é o fundador, jogador. Você tem que estar aqui para contar. Aí quando ele veio, eu falei, o Fausto não pôde vir, eu te falei. Vai ser difícil porque tinha esse cara para subir, a gente já tinha conversado. Você entendeu? Então a gente fez, por esse motivo, foi que eu, vamos supor, pedi a ajuda de todos e agradeço a cada um de vocês por estarem aqui, por comparecer nesses dois encontros. Tenho certeza que dia 1º nós vamos estar também comemorando os 50 anos do União, que nós fizemos parte. O União tinha o quê? 3, 4 anos de vida quando a gente criou esse time, entendeu? E eu fico muito feliz de nós ter plantado uma semente para fazer parte dessa história bonita que o União contou, que eu sei, certeza que você já ouviu os 3 lados aí, você viu que não é uma história de brinquedo. O que eu quero do União? Que continua com essa garra, e quem vem, faça um pouquinho mais do que nós não conseguimos fazer. E mostrar que quando quer faz. E eu agradeço a União imensamente. Aprendi muita coisa com essa garotada que está aqui. Ó. Aprendi. Sou humilde para falar isso, porque se não fosse esse esteio aqui, qual o presidente que no primeiro ano ganha um título com o gol do meu artilheiro aqui, ó? Eu sou feliz pra caramba. Craques de bola, tem que vir apertinho, ó. É só para deixar a gente orgulhoso mesmo. Pode falar. Vou falar mais ou menos o que ele falou. Espero que esse pessoal que está chegando aí faça o mesmo que nós fizemos pelo clube, ou até melhor. E consiga construir o mesmo que nós construímos, ou melhor, o futuro do clube. Então, só isso. Valdir Pérez. Eu sou mais saudoso, né? Eu acho que antigamente os times iam para frente, o clube ia para frente, porque o jogador jogava com o coração. Eu jogava no time do União porque eu gostava do União. Tanto é que em Mauá só teve 2 times. Eu comecei brincando no Beira-Rio e o jogo meu foi tudo no União. Eu nunca mais joguei para time nenhum sem ser União. O que eu acho hoje, a Várzea está muito inflacionada. Muito dinheiro. Hoje está gerando muito dinheiro, está parecendo um tipo campeonato profissional. Verdade. Hoje você não se vê a molecada jogando uma bola aqui porque gosta. Se pagar eu jogo, se não pagar eu não jogo. Então o problema que eu queria futuramente aqui é que no União tivesse mais garotada aí que jogasse de coração pro União. Só isso. O Clube Esportivo União é um clube que mora nos nossos corações aqui já há muitos anos, né? A gente praticamente faz de tudo aqui para que as coisas fluem. Hoje a gente tem o presidente aí, o Russo, né? Com o Ariano, que é os que mais... E tinha o senhor Jair, faleceu agora há pouco tempo,
que faziam e faz do União um clube... O Betinho também, não pode esquecer. Esperto, o Betinho também, né, que tá junto, faz um trabalho esperto, um trabalho bacana. Nós temos praticamente agora, né, graças a Deus, acho que com essa ideia dos 50 anos, a gente conseguiu reunir novamente a parte feminina do clube da época, né, que comandado pela Lúcia, qual todos nós aqui participamos também, né, então isso é uma coisa gradativa. Com relação ao futuro nosso, o que os meninos falou hoje é um pouco mais difícil da gente obter o que a gente tinha antigamente, que são os garotos. São principalmente, por exemplo, os nossos filhos, os nossos afilhados, os netos. Hoje a gente não tem mais a mesma coisa que nós tínhamos antigamente, que era o quê? Era estudar e brincar na rua, vir jogar bola, fazer tudo aquilo que nós fizemos. Mas com todas essas mudanças aí, eu ainda acredito que a gente tem essa condição de fazer do nosso clube aqui um clube melhor, um clube que sempre foi vencedor, continua vencendo, procurar captar e trazer as pessoas, os garotos que queiram participar, né, do nosso trabalho, de um modo geral, dentro da postura e circunstância de cada um, né, para que a gente tenha um futuro bacana. E eu espero que esse clube nosso aqui, mais um pouquinho na frente aí, a gente tenha uma condição melhor, não só associativa, mas também de estar numa divisão especial. E aí, põe o Joe aqui, meu. Você já colocou o Joe? Aí, negão, vai sair nós. Aí, meu irmão, aqui é nós, valeu.